Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa capacitação em projetos elétricos em planta elétrica. E na aula de hoje vamos falar do quê? Dimensionamento de eletrodutos, é isso aí. Esse componente, né, que não diferente dos outros que a gente já viu até agora, é muito importante para a nossa instalação, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que são os eletrodutos? São os dutos por onde passam os condutores elétricos. Qual a finalidade deles? Proteger esses condutores contra as agressividades químicas e mecânicas dos ambientes e também contra os perigos de incêndio, né, resultantes do superaquecimento dos condutores. Os eletrodutos de PVC são geralmente utilizados quando embutidos ou enterrados. Já os de metais são mais utilizados em instalações aparentes. Mas a gente tem os eletrodutos de PVC para instalações aparentes, ok? Então aqui, ó, alguns exemplos de eletrodutos. Nós temos aqui o eletroduto galvanizado, tá? Utilizado em instalações aparentes, tá? Geralmente não é utilizado em residências, né, esse tipo de instalação, mas que nem aqui nessa foto, né, provavelmente, né, o arquiteto que planejou essa residência, né, colocou como parte, né, da decoração da casa, né, a instalação aparente, né. Mas geralmente o que a gente usa? O embutido, né, presente na maioria das casas, ok? Então, vamos lá, o formato dos eletrodutos. Então, a gente tem os rígidos, que é esse aqui que eu tenho na minha mão, que pode ser fabricados em tubos de aço galvanizado ou em PVC. Esse aqui que eu estou na mão é um de PVC, ó, igual esse aqui da foto de baixo. Ó. Os rígidos metálicos são mais comuns que os de PVC. Esse modelo de eletroduto é mais utilizado em instalações aparentes, como a gente já falou. São indicados tanto para instalações elétricas residenciais como para industriais, por serem resistentes. Eles podem ser difíceis, né, no manuseio, né, para instalação, uma vez que a gente não consegue dobrar eles facilmente, né, eles são bem duros, tá? Como que a gente faz se a gente quiser dobrar um eletroduto desse? Você vai precisar de um soprador elétrico, tá? Um soprador térmico e também uma mola, tem umas molas especiais para fazer isso, fazer dobra de eletroduto. Então o que você faz? Você aquece o eletroduto, põe a mola dentro, na verdade você já aquece com a mola, né? Você põe a mola dentro, aquece com o soprador, né? Para quem nunca viu um soprador térmico, é tipo um secador de cabelo, só que muito mais forte, muito mais forte. Então é que tem que tomar cuidado na temperatura, né? Para não acabar derretendo o PVC aqui, né? É só para deixar ele maleável. E aí você faz a dobra do eletroduto. Ou existem, né, os fabricantes fornecem, né, as conexões já, né, de curvas, enfim. Então, por exemplo, aqui, ó, na ponta desse eletroduto, né, ele é uma barra gigante, né, uma barra acho que eu não sei quantos vendem, 2 ou 3 metros, estou só com um pedacinho dela, e nas pontas elas são roscadas, tá? Elas têm uma rosca, então para você encaixar as conexões aqui. Tá? Então poderia colocar uma conexão para continuar esse eletroduto, poderia colocar uma curva de 90 graus, 45 graus, enfim. Ou eu poderia dobrar ele também do jeito que eu falei para vocês. Tá? Os de metais já são mais difíceis de dobrar, mas eles também têm as conexões para essa finalidade, tá? Para fazer as curvas e conexões, ok? Então vamos lá, os flexíveis. Então ele é considerado o mais popular e usado na maior parte das instalações. Tá? Normalmente ele é feito de PVC e é recomendado para ser usado em paredes, pois a sua flexibilidade, né, devido à sua flexibilidade, ele é fácil de ser curvado, acompanhando facilmente, né, a estrutura da construção. Tá? A gente tem outro modelo de flexível, que é aquele laranja, né? Não sei se vocês já viram, tem um que é o laranja, e ele é mais resistente à pressão mecânica, né? Então esse amarelo a gente geralmente coloca nas paredes, né? Que a gente só coloca ele e chumba, né? Com massa. E o laranja a gente coloca na laje, né? Que a laje vai ser concretada e aí ele precisa suportar mais pressões, né, mecânicas, né? Maiores solicitações mecânicas. Tá certo? Então, ó,
Só são admitidos em instalação embutidos eletrodutos que suportem os esforços de deformação característicos da técnica construtiva utilizada. Foi o que eu falei, né? Do eletroduto laranja e do amarelo. O laranja, ele pode ser usado, né, na laje, porque ele suporta os esforços, né, de deformação que vão estar lá na hora de concretar a laje. Já o amarelo não, o amarelo é mais fraquinho, tá? E você usa ele nas paredes. Em qualquer situação, os eletrodutos devem suportar as solicitações mecânicas, químicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condições da instalação. Tá? Isso aqui é tudo previsto por norma já, então os eletrodutos devem atender às normas. Tanto é que vem escrito, né, no eletroduto as normas que eles atendem. Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Então, nem pense em colocar num eletroduto um condutor nu, tá? Não pode colocar condutor nu dentro de um eletroduto, tá? Condutor nu geralmente vai ser utilizado em instalações aéreas, ok? Então vamos lá, as dimensões internas dos eletrodutos, que a gente vai chamar de DI, diâmetro interno, devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. A taxa máxima de ocupação em relação à área da seção transversal dos eletrodutos não podem ser superior a 53% para um condutor, 31% para 2 condutores e 40% para 3 ou mais condutores. Então, o que quer dizer aqui? Que a gente tem que respeitar uma área máxima, tá? Que os cabos vão ocupar dentro do meu eletroduto. Tá? Eu não posso sair aqui enfiando quantos cabos eu quiser. Eu tenho que respeitar um percentual máximo de ocupação, né? E a norma nos dá, a 5410 nos dá esses percentuais aqui. Pedro, da onde vem esses percentuais malucos aqui, ó? 53, 31, 40%? Meu amigo, eu não sei de onde vêm esses valores, não sei o que eles fizeram para tirar esses valores, mas sei que eles estão lá e a gente tem que respeitar eles, tá certo? Então, é com base nisso aqui, nesses percentuais de área e na área dos nossos eletrodutos, que a gente vai dimensionar, né, o nosso eletroduto, tá ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Um exemplo aqui, para ficar mais claro, né, mais ilustrativo, o que eu quis dizer na última parte. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, o nosso eletroduto e os condutores. Aqui a gente pode ver, ó, que tem 5 condutores, tá certo? 5 condutores. Qual que é a regra? Vamos voltar lá. 40% para 3 ou mais condutores. Então, os condutores só podem ocupar 40% da área do meu eletroduto. Então, a gente tem aqui, ó, que os condutores podem ocupar 40% e eu tenho que deixar 60% livre, tá? A gente deixa 60% para quê? Para facilitar, né, o trabalho de passar os fios, por uma questão também de troca de calor, né? Tem uma troca térmica aqui, apesar de pequena, né? Vai existir uma troca térmica também, tá? Então, a gente tem que respeitar essa área, né, que tem que ficar ocupada, tá? Essa área máxima que tem que ficar ocupada. Outra regra, a cada 15 metros, no mínimo, deve haver uma caixa de derivação ou equipamento para trechos retilíneos de tubulação. Essa distância deve ser reduzida em 3 metros para cada curva de 90 graus. Então, o que essa norma diz? Que para cada uma seção retilínea ali, né, de eletroduto, né, no caso 15 metros, eu tenho que ter uma caixinha, eu tenho que ter acesso à fiação, né, uma caixa de derivação ou um equipamento, né, que dê para mim ter acesso à instalação. Por quê? Porque conforme a distância vai aumentando, vai ficando mais difícil, né, puxar os fios, né, quando eu vou ter acesso à instalação, né, se eu quiser fazer uma manutenção, enfim, né, quanto maior a distância, maior a dificuldade, né, para se passar o condutor. Então, eu tenho que respeitar isso aqui e colocar caixas de derivação para mim ter acesso às tubulações, tá certo? E se a gente tem curvas de 90 graus, essa distância tem que ser reduzida em 3 metros, porque as curvas de 90 graus dificultam, né, a passagem dos condutores. Então, a gente tem essa fórmula aqui, ó, comprimento máximo é igual a 15 metros menos 3 vezes o número de curvas de 90 graus.
tá? Então, aqui um exemplo, trecho com 3 curvas de 90 graus. Então, 15 menos 3 vezes 3 vai dar 6 metros. Então, esse meu trecho não pode ter comprimento maior que 6 metros, ok? Nota: quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação de caixa intermediária, caixa de passagem, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado desde que utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior para cada 6 metros ou fração de aumento da distância máxima calculada. Meu Deus do céu, o que falaram aqui que eu não entendi nada? Então é o seguinte, a gente tem lá que a cada 15 metros tem que ter uma caixa de passagem. Pô, Pedro, mas a minha instalação não dá para mim colocar uma caixa de passagem nesses 15 metros, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a seção nominal, tá? Para cada 6 metros ou fração de aumento, né? Da distância, perdão. Então, para cada, vamos retomar, me perdi aqui. Então, para cada 6 metros de comprimento a mais que você vai colocar, você tem que aumentar a sua área, você tem que aumentar a área do seu eletroduto, tá? Então, essa aqui é a equação que a gente calcula, e aqui o A vai ser o tanto de vezes, tá, que você vai ter que aumentar a área do seu eletroduto. Então, vamos supor que você quer fazer... Então, vamos supor aqui que você precisa colocar um eletroduto lá de 17 metros. Qual o comprimento máximo? 15, certo? Então, 17 menos 15, 2. 2 sobre 6 é 1/3, tá? Então, eu vou aumentar a área em 1/3? Não, você vai aumentar a área uma vez, né? Você coloca para uma fração maior. Então, você aumenta a área em uma vez, tá? Uma vez o que seria? Nossa, está horrível isso aqui. Então, nota. Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam, por algum motivo, a colocação da caixa intermediária, a caixa de passagem, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior para cada 6 metros ou fração de aumento da distância máxima calculada. Meu Deus do céu, o que isso quis dizer? Não entendi nada. Pois é, nem eu. Meio difícil aqui, né? Calma lá, é simples, tá? Vou explicar para vocês. Então a gente tem aquela nossa regra, né? Vamos voltar aqui, nossa regra. Comprimento máximo de 15 metros, né? E esse comprimento máximo pode ser diminuído para cada curva de 90 graus. Até aí, beleza, né? Então tá, a gente tem um comprimento máximo que a gente tem que respeitar. Mas Pedro, eu não consigo colocar uma caixa de passagem nesses 15 metros. O que eu faço? Bom, a norma previu isso aí, tá? E aí o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a seção do seu eletroduto, ok? Então, esse aumento vai valer para 6 metros, então você, ou fração, tá? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, você tem a distância máxima, então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Opa, peguei errado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A distância real que você tem lá. Vamos pegar, sei lá, 17 metros. Certo? Qual que é a distância máxima? Não tem nenhuma curva, não tem nada. Quanto que é? 15 metros. Certo? Dividido por 6. Isso aqui, ó, 17 menos 15 é 2 sobre 6. 2 sobre 6 é 1/3. 1/3 é 0,3, né? 0,33333, tá? Então, isso aqui é uma fração. Então, como ele falou aqui, ó, ou fração. Então, a gente vai considerar, vamos falar assim, 1, né? 1, vai ser 1. Então, eu vou aumentar em uma vez a seção nominal do meu eletroduto, tá? Vamos pegar aqui, no nosso próximo slide, ó, eu tenho aqui as seções nominais dos nossos eletrodutos, seções que a fabricante faz, né?
Então ele faz aqui, ó, 16, 20, 25 e 32 milímetros, tá? Esses são os padrões lá que a Tigre oferece, tá? São essas seções aqui. Então o que eu vou fazer? Se eu calculei aqui o meu eletroduto, deu lá 16 milímetros, deu um eletroduto de 16 milímetros para a taxa lá de 40%, por exemplo. Eu calculei 16 milímetros, mas como eu passei aqui a minha distância, deu 17 metros, eu vou ter que aumentar a seção nominal. Qual seção que eu vou pegar? A imediatamente superior aqui, que é 20 milímetros, tá? Se se a gente pegasse uma distância maior aqui, que desse, por exemplo, 1,3, tá? 1,3, por exemplo, aí eu teria que pegar o quê? Duas vezes, né? Eu pego duas vezes porque a gente tem a fração. Duas vezes. Então, de 16 milímetros eu vou ter que pegar dois maiores. Então, eu não pego o de 20, mas eu vou ter que pegar o de 25. Então, é isso que essa regra diz, tá? Que eu tenho que engrossar o meu eletroduto, caso eu não consiga colocar uma caixa de passagem nesses pontos, tá? Então, é um pouco confuso, é um pouco difícil. É meio difícil a gente usar essa regra em instalações, né? Porque 15 metros é bastante. Geralmente, a gente consegue respeitar essa regra máxima. A gente não acaba usando essa, essa parte da norma, né? Que permite que a gente aumente essa distância. Ok? Então aqui, ó, eu peguei lá do catálogo da Tigre, já tinha mostrado para vocês aqui, né, do nosso exemplo, a parte de eletrodutos lá da Tigre, né? Então eles dão no catálogo, deixa eu pegar aqui minha caneta, então eles dão no catálogo, né, as medidas, as cotas do nosso eletroduto. Então eles dão aqui, ó, DE, que é o diâmetro externo, DI, que é o diâmetro interno. Isso aqui que é importante para a gente, tá? O DI é o importante para a gente, que a gente vai utilizar. Eles têm o E de espessura, então eles dão a espessura da parede, tá? Comprimento, esse aqui é o comprimento do rolo, tá? Então esse aqui é um rolo de 25 metros, tá? E aqui a gente tem as cotas, né, que é o diâmetro nominal, né, do eletroduto. É o que você vai chegar lá, você vai chegar na sua loja, você vai chegar para o atendente e vai falar assim, eu quero um rolo do eletroduto amarelo da Tigre de 16 milímetros. É essa a medida que você vai passar para o vendedor lá que você vai comprar, tá certo? Mas para o seu cálculo é essa aqui, risquei tudo torto, risquei bem em cima, são essas medidas que você vai usar para calcular a área interna do eletroduto. E aqui a gente tem a expressão que a gente usa, né? A área de um círculo, né? Normal. Π, só que usando diâmetro, né? Π vezes d quadrado sobre 4. Então, a gente sabe, né, que a área do eletroduto é π r quadrado. Maravilhosa essa caligrafia, né? Então, a gente sabe que o R... Nossa Senhora. A gente sabe que o R é igual a D sobre 2. Então, π igual a D quadrado sobre 2 ao quadrado. E a gente chega nisso aqui, né? 2 ao quadrado é 4. Então, a gente chega nessa expressão aqui, que é da área do eletroduto. Tá? Bem de boa, né? Então, para o dimensionamento do eletroduto, a gente vai proceder da seguinte forma. Para condutores de seções diferentes, determina-se a seção total ocupada pelos condutores conforme a tabela 9.1. Já vou mostrar essa tabela. E utilizando a seguinte equação.
Bom, então para o dimensionamento de eletrodutos procede-se da seguinte forma. Para condutores de seções diferentes, determine-se a seção total ocupada pelos condutores conforme a tabela do fabricante e utilizando a seguinte equação. Então nós temos nossa equação aqui, mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente sabe que nosso trecho lá da instalação passa, sei lá, 3 condutores de 2,5 milímetros. Aí o fabricante desse condutor dá uma tabela para mim que já dá a área que esse condutor ocupa, tá? A área é diferente da seção nominal, né? Que aquela seção nominal que a gente tem lá de 1,5, 2,5, né? É uma seção elétrica, tá? Não é uma seção real, tá certo? Essa seção elétrica é prevista por norma. A seção real do condutor é o fabricante que dá, porque isso vai variar de fabricante para fabricante, né? Às vezes algum fabricante faz um isolante mais grosso, outro faz um isolante um pouco mais fino. Então isso aí acaba variando, tá? Então tem que consultar as tabelas do fabricante para fazer esse dimensionamento. E a gente usa essa equação aqui, tá? Aqui está considerando o diâmetro, tá? Se o fabricante der o diâmetro do condutor dele, você usa o diâmetro. Senão você já pode, se ele der já a seção do condutor, você coloca aqui a seção direto e só soma, né, a seção dos condutores que você tem lá para determinar a seção total, tá, do condutor, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, a tabela que eu falei para vocês. Então, o fabricante dá os dois, né? Ele dá o diâmetro externo e a seção ou área total. Então, ele dá os dois aqui, tá? Se você calcular daqui, você tem que chegar nesse aqui, tá certo? Então, a gente já pode pegar e aplicar nossa seção direto, tá certo? Então aqui, ó, só retomando, quando a gente calcula a seção, aí a gente tem que aplicar a regra dos 40%, tá? Então a seção que a gente encontrar vai valer 40%. Então quanto que vai valer 100% da área? Vai valer tanto. Aí eu tenho que ver quanto que é a área do meu eletroduto que bate, né, com isso aqui, ou a imediatamente superior, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais essa aula. Na próxima aula, a gente vai levar esse dimensionamento para a nossa instalação, ok? Muito obrigado e até a próxima.